novo episódio do Kepi Explica. Eu sou Richard Jones, do Canadá. Sabe, Dr. Julieta, quando eu cheguei aqui no Brasil, quase 25 anos atrás, inacreditável como o tempo passa, né? Eu estava tão fascinado com o que Dr. Kepi vai abordar hoje, essa questão de inveja e inversão. Eu me lembro fazendo uma entrevista com o Dr. Kepi, 2001, muitos anos atrás. Ele percebeu que eu estava muito interessado nessa questão da inveja. Porque o mundo não tem um entendimento do que é inveja, como o Kepi explica. Então, nesses trechos dos programas, ele vai entrar muito nisso. E vai ser uma coisa muito interessante, porque a coisa de inveja foi entendido muito no passado, mas não tanto hoje. É uma coisa tão importante de perceber. Então, a gente vai entrar no nosso primeiro trecho hoje, Dr. Julieta. Então, Dr. Kepi vai começar falando do histórico, né, da psicopatologia. Isso é muito importante ter o contexto, porque não são questões que vêm do nada, né? E Dr. Kepi teve essa paciência e interesse também, né, de ver aspectos mais profundos em todos esses autores, e depois ele trouxe sua percepção, né, diferenciada, aprofundando o que eles trouxeram. O entendimento da vida psíquica e da vida social de uma maneira pluridisciplinar, de uma maneira unificada, onde nós analisamos as causas das doenças psíquicas, sociais, orgânicas, psicossomáticas e o seu tratamento. O senhor está lembrado que o senhor fez um apanhado geral dos tipos psicopatológicos e também dessa origem, essa ordem histórica do desenvolvimento da ciência da vida psíquica até os dias de hoje. A questão é a seguinte, Cláudia. Praticamente esse trabalho, esse estudo, essa ciência veio da medicina, né? Veio vamos dizer, do Pinel, Charcot, Sigmund Freud. É uma ciência que, no início, era uma ciência que procurava só curar as pessoas com esquizofrenia, com psicoses, com manias, pessoas com neurose, principalmente. Porque o Freud, ele não era tanto assim voltado para questões de psicose. Psicose é doença mental mais grave, né? Esquizofrenia, paranoia grave, epilepsia. Ele trabalhava mais com casos assim de histeria, que são problemas assim mais emocionais. Então, no início, havia na Europa um grande assim interesse em saber como melhorar a vida psíquica do povo, como melhorar a saúde do povo. Então, a França, que era o país do apogeu, né? A França é como os Estados Unidos hoje. A França tinha os maiores pesquisadores, as melhores faculdades de medicina. Então, França e praticamente Viena, na Áustria. De maneira que o trabalho do Freud foi de ir para a França para ver como o trabalho lá de psicoterapia era realizado. Então, no início, foi um trabalho de cura dos doentes. Foi um trabalho para melhorar a vida dos indivíduos nos hospitais, dos indivíduos com esses sintomas neuróticos ou até psicóticos. Mas depois de algum tempo, esse campo de psicoterapia foi se abrindo, foi se ampliando. E atualmente, a psicoterapia, a psicanálise, o estudo da vida psíquica é um estudo, assim, vamos dizer, mais para ver outros setores da vida do indivíduo em geral e da sociedade. Então, já não existe mais um estudo baseado só no tratamento das doenças, mas no estudo da personalidade, no estudo dos problemas não só sociais, mas nos problemas individuais para conseguir a melhora da sociedade.
Então, Dr. Kepi estava falando com Pinel, né? Eu estava lembrando no capa desse livro aqui, Origem das Enfermidades, Kepi tem um quadro do Pinel tentando de curar pessoas. Então, Dr. Kepi sempre foi interessada de como melhorar a saúde das pessoas, psíquica e até físico, né? Através da psicanálise. E quando ele estava falando sobre França, eu me lembro que entre 1900 e 1914, França ganhou 11 prêmios Nobel. Estava muito desenvolvido lá em todas as áreas, né? Essa belle époque, não só da arte, mas da medicina, engenharia, tudo isso foi muito desenvolvido lá. Então, eu estava falando sobre isso, como França foi os Estados Unidos desse período. Né? Interessante. Então, psicanálise por Kepi não é só para pessoas doentes, né? Ele fala muito sobre pessoas de sucesso, porque pessoas com muita competência precisam tratar os problemas psíquicos para melhorar até mais. Né? Então, não é só para pessoas com as doenças, né? A psicanálise, o tratamento do Kepi é para melhorar a vida de cada um de nós. É muito interessante isso. Aí tem essa ressonância entre esses cientistas que queriam sempre esse objetivo, né? Melhorar a vida, passaram de ter uma visão apenas focada nas doenças e observaram, não, isso é muito maior do que isso, nós precisamos compreender mais. E aí, então, o Dr. Kepi faz a descoberta da inversão, fenômeno psíquico muito importante, e eles vão explicar aqui no próximo trecho. Então, Cláudia, nós estávamos comentando a respeito da inversão, né? Sim. Aliás, a inversão é uma descoberta do senhor, não é? O Freud, ele via a doença algo inconsciente, no inconsciente do indivíduo, e que, tornando consciente, o indivíduo sarava. Algo assim da natureza. Então, ele achava que a natureza praticamente era errada. Ele chamava em alemão Trieb, né? Como se fossem impulsos da natureza. Como atualmente nós vemos os vulcões, as tempestades, como se a natureza fosse descontrolada. E você lembra, né, que no meu trabalho eu mostro que, por natureza, o ser humano é ação. Por natureza, o ser humano, vamos dizer, nasceu quase perfeito. E por natureza, o indivíduo nasce bom, o indivíduo nasce estético, né? Belo. Bonito, e por natureza o indivíduo é real, portanto. O indivíduo gosta da verdade. Agora, à medida que o indivíduo vai crescendo, o indivíduo vai se tornando adulto, ele então começa com os problemas de neurose. Então, na França antiga, o Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, falava que o indivíduo nascia bom e a sociedade pervertia. Quer dizer, por natureza, o indivíduo era bom e pela educação, pelas questões sociais, ele se tornava ruim. Então, eles queriam destruir a sociedade, porque achavam que a sociedade destruída, então salvava o indivíduo que era bom. Bom, esse é o pensamento de antigamente. O próprio Freud achava que o indivíduo era doente por questões assim fisiológicas, né? Questões sexuais, que havendo uma liberdade sexual, havendo uma questão assim de não restrição mais à libido, ao sexo, o indivíduo se tornava ação. E atualmente nós sabemos que isso não é real, não é verdadeiro. Um pouco antes do Freud tinha o Mesmer, Anton Mesmer. Esse Anton Mesmer, ele era um médico, pesquisador austríaco, que ele pensava que a cura viria através de energia da natureza. Então ele morava em Paris, ele fazia as pessoas rodearem assim, abraçados a uma árvore, para receber a energia da árvore. Então, atualmente mesmo, há muitas pessoas que querem curar os outros do nervosismo através de golfinhos, nadando com golfinhos, ou então através de animais, vendo, por exemplo, um aquário de peixes.
De maneira que existe, ou sempre existiu, muita, assim, discussão sobre qual é a origem da doença. Então, descobrindo, vamos dizer, a origem da doença, a origem dos males físicos, o indivíduo conseguiria uma vida normal. E o indivíduo conseguindo uma vida normal, a sociedade também seria normal. Então, nós vivemos numa sociedade que nós temos que admitir que é uma sociedade dirigida com muita patologia e por indivíduos doentes, né? Dr. Keppe está sempre muito otimista, né? Se você olha o que estava falando sobre Freud, os outros, né, eles têm essa ideia que nossa patologia vem da natureza. E Keppe não, Keppe está muito pensando que o ser humano tem essa base certa da saúde, né? Mas a gente corrompe com nossas patologias. Mas, as boas notícias, essa patologia pode ser tratada. Não é uma coisa inevitável ou por natureza que nós somos doentes. Nós somos saudáveis. Então, Keppe sempre trouxe essa questão da saúde. A base da vida é saúde, não doença. Então, quando a gente pensa sobre o sistema de saúde, a gente pensa, em nossa maneira invertida, sobre hospitais, etc., medicamentos. Às vezes, eles são necessários, obviamente. Mas essa questão da saúde não é uma questão do hospital. É uma questão de recaptar, reiniciar nossa saúde, reencontrar nossa saúde através de tratar esses problemas que a gente tem psíquica, emocional até espiritual. Então, muito otimista o trabalho do Dr. Keppe. E também uma coisa que dá muita força, né, até para a pessoa que encara e quer fazer, né, esse autoconhecimento, é ver o aspecto interior, porque nesses exemplos que ele deu, né, Freud via no sexo, Mesmer também na natureza, e claro que o ambiente natural auxilia, mas se nós não cuidamos de nossa vida interior, isso é meio que secundário. Então, o Dr. Keppe nos faz esse chamado, né? Se todos nós colocamos nossa parte, né, de fazer nosso próprio tratamento, a sociedade também ela pode se beneficiar com isso. Mas, às vezes, nós precisamos mais exemplos, né, para entender como que é essa inversão na prática, como é a inveja, isso que eles vão explicar a seguir. Então, Dr. eu gostaria então de trazer aqui melhor explicado o conceito da inversão, que é uma descoberta do senhor, e eu acho que é muito útil se o telespectador conseguir compreender melhor esse conceito da inversão, que eu acho que entendendo o problema da inversão entende todo o resto, inclusive o problema da inveja, que Melanie Klein, uma famosa psicanalista, excelente psicanalista, né, que o senhor por acaso não mencionou no seu último programa, mas eu sei que o senhor dá muita importância ao trabalho dela, a questão da inveja. A inveja não no sentido de querer ter o que o outro tem e eu não tenho, mas a inveja ligada à inversão, no sentido de uma atitude de querer destruir ou negar o bem, o belo e o verdadeiro, tanto que existe no nosso próprio interior, no nosso ser, como na vida, na sociedade e nas outras pessoas. Então eu acho, Dr. Keppe, que se o telespectador entender isso, vai ser de grande auxílio para a sua vida. Por exemplo, o medo que a pessoa tem de ser feliz, o medo que a pessoa tem de confiar, de ter esperança de que a realidade é boa, é bela e verdadeira. Eu acho que o ser humano é muito desconfiado e coloca sempre um pensamento negativo, principalmente as pessoas mais doentes, na realidade, na vida. Você vê, Cláudia, você lembrou aí com muita propriedade que a questão, por exemplo, da inveja não é uma questão de querer ter o que o outro tem de bom. Isso. Então o povo confunde um pouco assim questão de inveja com talvez ciúmes. Na inveja, o indivíduo quer destruir o que o outro tem de bom. E eu acho que é muito oportuno, por exemplo, entrarmos mais em exemplos práticos, porque a inveja
que se manifesta nas festas de final de ano são um motivo de muitos desentendimentos, de doenças, de aumento de casos de acidentes, de alcoolismo, enfim, uma série enorme de crises que se manifestam justamente nas festas, tanto as festas de final de ano como qualquer festa, como o senhor bem lembrou no seu programa de rádio, Dr. Kepp, em festas de aniversário, a própria festa de aniversário da pessoa, ela se sente muitas vezes muito perturbada, e mal-humorada, e geralmente briga com aqueles que são os mais próximos. Então você já pode dar um exemplo, que o indivíduo invejoso é o indivíduo que estraga as festas dos outros. E a própria. O indivíduo que estraga, vamos dizer, o ambiente. Então vamos dizer, o indivíduo invejoso, quando entra num ambiente assim, se é vamos dizer, muito invejoso, é o indivíduo que causa até mal-estar assim no ar, até na energia do ambiente. Então, mas eu não tenho medo de ver a inveja, de conhecer a inveja, porque essa consciência é muito libertadora. Quando ele estava falando, Dr. Julieta, estava lembrando um quadro de pintura, pintor francês, não me lembro o nome dele, mas lembra o título do quadro, né? Inveja arrancando as asas da fama. E tem lá uma anjo, essa outra pessoa de inveja, né, tentando arrancar as asas para ela não voar. Ela tem uma trompete, né? O nome dela é Fama. E por que ela está famosa, né? Porque ela gosta de tocar para os outros. Né? Então ela estava pronto para sair de tentar tocar para os outros, inveja não deixa ela de sair. Então, essa questão da inveja tem inveja da pessoa que quer fazer o bem, que quer fazer bom. Então, essa coisa de inveja contra o bem é muito importante. Só que esse pintor, sendo francês, ele vê essa inveja como uma coisa fora, né? Outra pessoa tem esse problema. Tem pessoas de inveja mesmo que tentam derrubar pessoas de valor. Mas a gente tem essa inveja por dentro também. Então tem essa inveja contra nosso próprio sucesso. Então essa é a coisa mais profunda. E por que a doutora Cláudia falou aí no final, né? Que é libertador cada um de nós conscientizar a inveja. Porque isso que a pessoa aparentemente faz contra os outros, né? Como o Richard estava explicando, ela faz primeiro contra o bem próprio, vamos falar assim, o bem em si. Então, eu como médica e como psicanalista observo isso, a pessoa, muitas vezes sem perceber, porque uma coisa assim, um ponto cego, ela procura situações que estragam o próprio bem-estar. Estraga, como ela falou aí, a festa da própria vida, inúmeras vezes. Então, às vezes nós fazemos coisas e depois falamos, puxa, mas eu sabia que isso ia me causar problemas. O que eu estava pensando, pelo amor de Deus. Isso, então é inconsciente, mas não é tão assim estranho, né? Vejam que nós temos uma certa facilidade, por vezes, de ver que isso ia acontecer. A gente não nota, porque como o Dr. Julieta disse, essa é uma coisa da inveja para invidere e para não ver. A gente não vê. Então, uma coisa embaixo da superfície. Se a gente tem consciência disso, como o Dr. Cláudia falou, é uma coisa libertadora. Vai liberar nós de muitos problemas. Então, vamos ver o próximo trecho, mais alguns aprofundamentos sobre a inveja e a inversão. Nós estamos tratando da psicopatologia e como que a conscientização de problemas como a inveja e a inversão, principalmente, Dr. Kepp, descoberta sua, poderão ser de auxílio para o bem-estar, para a recuperação de muitas doenças mesmo da vida das pessoas, inclusive dos telespectadores que se conscientizarem dessa problemática, poderão ver grande parte das suas ansiedades até resolvidas, melhoradas, somente com esses programas, Dr. Kepp. Eu acho que, por exemplo, essa questão da inversão vista na vida social, que a nossa sociedade vive com valores invertidos, de pernas para
cima. Então, isso que se vê na vida da pessoa mais doente, a gente vê na sociedade mais doente. Valores como o trabalho é que causa estresse e que a alienação, então, é que descansa a pessoa. Isso é um valor invertido, por exemplo. Outra questão, Dr. Kepp, que eu acho muito importante, é a ideia que a pessoa tem de que a felicidade, ou o bem, ou a alegria é até um perigo na vida dela. Então, Cláudia, é importante analisar essa questão, porque nós não estamos falando aqui para pessoas assim doentes, para pessoas de psiquiatria, de sanatórios. Não estamos falando assim só para pessoas que têm graves neuroses, ansiedades, etc. Nós estamos falando, vamos dizer, principalmente para o telespectador, que tem toda essa problemática que as pessoas que têm doenças mais graves sentem com mais força, mas a sociedade em geral tem toda essa sintomatologia. Então, como você estava falando, a questão da inversão. Eu vou dar um exemplo de uma inversão. A inversão é um tema que eu tomei da Melanie Klein, quando ela falava de inveja. Até eu vi no dicionário que invidere, em grego não, em latim, significa não ver, não videre, ver. Então, videre. De maneira que isso me levou à descoberta da inversão, que era, vamos dizer, um processo através do qual a Cláudia falou, que a pessoa vivia, vamos dizer, no estudo o mal. Por exemplo, numa festa um mal. No bem, o mal, e o mal no bem. No sofrimento um bem. Então, muitas pessoas adquirem doença porque pensam que a doença traz um bem, que a doença, vamos dizer, traz vantagens. Ou então a doença seria até algo querido por Deus, pela divindade, né? Que Deus gosta que a pessoa fique doente. E não que a doença seja uma atitude da pessoa de aceitar algo ruim como se fosse bom na vida dela. Sim, é uma destruição do próprio bem, da própria saúde, né, que a pessoa faz. Sabe, Dr. Julieta, olhando nisso, eu estava lembrando a diferença entre o trabalho de Keppe e muito da ciência atualmente. A ciência tem essa ideia que, em geral, que o ser humano está evoluindo, né? Está tornando melhor. E Dr. Keppe tem a ideia que a gente está com atitudes contra do nosso bem. E nós somos muito saudáveis, a gente vem de uma história no passado do paraíso, vamos dizer, e a gente está caído de lá. Então, a gente precisa recuperar isso por essa conscientização que ele está falando. Então, é uma coisa muito diferente. Ao invés de ser que a gente está melhorando o tempo todo, a gente precisa conscientizar como a gente nega o bem que a gente já tem. É uma diferença muito profunda, né? Até porque muitas condições, comparado com o passado, condições básicas de vida, sanitárias, melhoraram, mas nós não aguentamos aquelas coisas boas. Isso também é interessante de ver, né? Talvez vocês podem lembrar situações em que vocês estavam se sentindo bem, alegres, e de repente vinha aquela lembrança de uma coisa ruim. Muitos pacientes falam isso, estava numa festa, estava vindo uma paisagem belíssima e eu comecei a lembrar de coisas horríveis que tinham acontecido. E começa a falar de aquilo e começa a levar para os outros aquela coisa ruim. Então, nós temos, como o Dr. Keppe fala nesse livro, se vocês querem saber mais sobre essa questão da inveja e da inversão, esse livro é muito bom, A Origem das Enfermidades. Dr. Keppe escreve aí, o mais difícil para o ser humano é aceitar o bem.
Dr. Cláudia estava dando um exemplo uma vez de uma teleclasse, eu acho, não de uma podcast que a gente fez. Uma cliente dela estava tornando surda, estava perdendo ouvidos dela, né? Então, pela análise, ela melhorou a ponto que ela não precisa ir para os médicos mais, não precisa tomar remédio, ela voltou ao normal. E próximo dia de receber essas notícias, ela acordou com uma coração pesada, uma depressão, porque ela estava esperando uma coisa ruim e estava procurando notícias ruins. Parece tão louco, né? Mas isso que acontece com o ser humano. A gente está contra do nosso próprio bem. Isso leva à inversão em nossos problemas atuais, né? E a sociedade também incentiva muito isso, né? A sociedade ataca literalmente a felicidade, ataca o sucesso. Notícias boas não geram ibope, o que gera ibope são notícias ruins. Então isso é muito prático e nós vamos trazer isso, né? Cada vez mais exemplos, porque não é tão simples de perceber sozinhos. Então o Dr. Keppe traz essa boa nova, né? De nos ajudar para que a inveja não tome conta da nossa vida. É sempre com essa ideia de que essa é uma coisa positiva de ver isso. Mas conscientizando, a gente pode controlar um pouco e voltar à nossa saúde natural. Então, até o próximo programa. Tchau. Apoio Cultural. Instituto de Ciência e Tecnologia Keppe e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Keppe e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Keppe Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.